Meninas e meninos, tudo bem? Como vocês estão? Gente, ontem eu postei uma foto de um post, tá? Que eu mandei fazer adesivo de geladeira para entregar para os pacientes aqui no consultório presencial, tá? Vai chegar, a partir da semana que vem já tá aqui. E quem quiser esses adesivos, que for de Itaú, cidades vizinhas, pode vir buscar, tá? Terei imenso prazer de deixar com vocês, né? E a frase que eu coloquei lá foi: estou vivendo a melhor fase da minha vida. Talvez vocês falem assim, Jaque, mas eu não estou. Deixa eu te explicar uma coisa. Oi, Francesco. Oi, Dua. Tudo bem? Nosso cérebro, ele vai registrar aquilo que você falar, tá? Então, o universo, Deus, ele vai começar a mover energias para que aproxime tudo aquilo que você acredita ser verdade. Tudo bem, Ju? Então, gente, tudo é feito de energia. Quando eu falo de energia, é muito importante entender que tudo é feito de átomo. E átomo é o quê? Energia. E energia está o tempo todo vibrando, tá? É como as pessoas que acreditam em imagens que tem aquela aura. Aura, né? Aura, isso. A aura é o quê? É o campo eletromagnético. Então, tudo aquilo que você pensa, que você sente, você está emitindo uma frequência emocional. Então, se aqui dentro você tiver com medo, você vai estar irradiando medo, aí você vai estar encontrando circunstâncias que você não consegue enfrentar por causa do medo, né? E se você tá com fé, com coragem, você enfrenta as coisas com mais facilidade. Se você tá em paz, que é muito importante, né? Então, nosso cérebro, quando você começa a fazer afirmações, ele começa a criar novas verdades, são circuitos cerebrais, tá? Então, isso vai refletir para fora de você, que eu chamo de universo. O universo é o mundo, é a vida, é a terra, é tudo que existe, tá bom? E não é Deus, Deus é o criador do universo. Oi, Elô, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Xanda, todos vocês sejam bem-vindos aqui nessa live. E eu nem ia falar sobre isso, não era o ponto principal, mas eu quis explicar para vocês, porque isso é muito importante. Tudo é espiritual, e quando eu falo espiritual, é energético, tudo vibra, tudo está vivo o tempo todo. Até aquilo que você não vê, né? Está vivo, está vindo para você os seus sonhos. Nada é por acaso, tá? Tudo é uma construção ou uma gestação. Mas eu vim aqui para falar para vocês dessa frase. Ontem eu fui na loja da Paula Araújo, uma loja aqui na minha cidade. Ela é uma querida. Paula, um beijão para você, tá? E ela me deu isso aqui de presente para me carregar nas caminhadas, na academia. Eu vou entrar na academia, gente. Eu já fiz academia um tempo atrás, agora eu tô fazendo aquecimento na caminhada para poder entrar na academia. Essa frase aqui, ela é muito profunda. A Paula colocou assim: a inspiração é você. A sua inspiração é você. Gente, isso é muito profundo. Sabe por quê? Nós somos ensinados a olhar para fora. Quem é mãe aqui, quando está educando seu filho, o que você faz quando você vai num ambiente aberto? Você fala para ele: senta aqui, fica quietinho, não mexe em nada. O que você está dizendo para ele? Cuidado com os outros. Tá tudo certo, mãe. Tem que educar mesmo. Mas nós somos ensinados, é feita uma programação mental dentro da nossa mente de olhar primeiro o outro. Embora a gente saiba que tem que amar a nós para podermos amar o outro. Gente, mas isso é tão forte que às vezes a gente só consegue amar o outro, fazer pelo outro e não para si próprio. E ainda mais quando são instaladas crenças limitantes no teu inconsciente, de uma forma que você não percebe e vai somente reagindo no dia a dia no piloto automático. Né? Uma crença que eu vivi com ela, gente, mais de 30 anos da minha vida, foi
Veja primeiro os interesses do outro. Cuidado com a consciência do outro. Deixa eu te falar uma coisa sobre consciência. A sua consciência ela é formada lá na tua infância, até os 3 anos de idade. Então, tudo que você ouviu, sentiu, presenciou, interpretou, vai te acompanhar o resto da vida como verdades absolutas. Sejam elas verdades ou mentiras com capa de verdade. Olha, gente, que bingo. Eu espero que essa live ajude muito você, porque ela já me ajudou. O conteúdo que eu vou te falar já é uma experiência da minha vida, tá? Todos nós sempre vamos ter pontos a melhorar, até nós que somos terapeutas, que trabalhamos nessa área emocional, que a área emocional é a minha especialização. Então, quanto mais a gente se permite ser a própria inspiração, mais nós vamos tirar capas que estavam impedindo de viver a nossa verdadeira essência, de viver o nosso verdadeiro eu, que nós viemos aqui na Terra para viver, né? Então, é muito importante isso que eu tô te falando. Então, essa crença de colocar primeiro os interesses dos outros em primeiro lugar e tomar cuidado com a consciência dos outros me limitou de fazer muitas coisas por mim na minha vida por mais de 30 anos da minha vida. Tô abrindo isso aqui hoje para vocês, para ajudar vocês a raciocinar. Que às vezes vocês estão paralisados sem realizar um sonho, porque tem crenças te limitando. Pensamentos que são errados, que estão no lugar errado, que eles precisam ser ressignificados. Mas para você ressignificar alguma coisa, primeiro tem que limpar. Tem que tirar o que está ali ocupando espaço. Vou te dar um exemplo. Você sai de casa e vai no shopping, de carro. Você só vai estacionar seu carro se tiver vaga, não é? No estacionamento. E se não tiver vaga? Você não vai. Então, para você ter o novo, você tem que tirar o velho. Tem que esvaziar. E você já tem que mentalizar o novo. Isso é cocriação. E sentir que é real. Sabe, gente, eu moro numa cidade pequena. Mas quando eu quero ir no centro da cidade, às vezes é difícil achar uma vaga, assim, bem no centro mesmo, para estacionar meu carro. Muitas vezes eu já saio de casa visualizando a vaga. Vocês acreditam? Um dia eu ensinei isso para uma paciente, ela falou, Jaque, é inacreditável como dá certo. Visualiza, gente, o que vocês querem. Aí vocês vão achar assim que é um milagre o que tá acontecendo. Tá? É muito legal. Brinca com coisas assim pequenas, como uma vaga para um carro, tá? Coisas que você quer que aconteça durante aquele dia que são pequenas. Depois você começa a mentalizar coisas maiores, tá? E tenha certeza que vai dar certo. Então comece a olhar para dentro de você. Você vai ter que lidar com algumas sombras, que são essas crenças limitantes, esses sabotadores inconscientes, mas os encare de frente. Sério, Ju, que bom que você tá aqui, Ju, porque eu vou dar dicas agora, tá? De coisas que eu já fiz e que eu estou fazendo. Que a gente sempre tem algo para superar. Eu também, gente, tenho algo para superar, que eu quero superar na minha vida, porque isso está me impedindo de ir mais à frente. Já ajudei muitas pessoas nessa questão e eu ainda não estou do jeito que eu gostaria, né? E eu vou deslanchar nisso e tenho certeza que vou conseguir, né? Tem certos detalhes da nossa vida. Uma vez a Elaine Ourives fez uma live falando sobre isso num curso que eu fiz de... como que chama? Além da reprogramação mental que eu fiz com ela, foi um curso de emoções. Como as emoções estão dentro de nós. E ela falou assim, olha, eu tinha que criar meus 3 filhos porque eu morava dentro de um escritório com eles. E eu não tinha, às vezes, nem o que comer. Mas eu abria a geladeira e eu mentalizava que tinha comida. Eu brincava com eles que nós éramos ricos. E hoje ela é uma das terapeutas emocionais, reprogramadoras mentais mais reconhecida do mundo. Alguns não a conhecem, mas sigam Elaine Ourives, é uma das minhas mentoras, tá?
Eu fiz uma especialização bem profunda com ela e desde então fui pondo em prática tudo que eu aprendi com ela. Tanto que meus pacientes que se tratam comigo hoje, que já se trataram comigo no passado, falam: Jaque, o tanto que você se transformou. Eu ouvi de uma paciente um dia desse: Jaque, eu tô aqui porque eu quero ficar como você. Isso, gente, só me deu assim um gás dentro de mim para me tornar uma pessoa cada vez mais evoluída, uma pessoa cada vez melhor. Quando eu falo melhor, não é superior, tá? Eu ouvi muito da minha mãe na minha infância: nós devemos ser pessoas melhores todos os dias. Quando ela dizia isso, ela enfatizava uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais amorosa, né? E ela ia falando, sabe, coisas. Minha mãe é uma pessoa muito sábia. E mesmo com Alzheimer, eu aprendo muito com ela todos os dias, através do olhar, das palavras que ela solta, de vez em quando, do jeito dela com a gente, comigo principalmente. Né? É um grande aprendizado que tem me amadurecido muitíssimo mesmo, né? Para olhar para dentro de mim. Então eu deixo esse incentivo para vocês olharem para dentro de vocês, com muita atenção, com muito carinho. Vai ter momentos que as tuas sombras vão doer. E aí, gente, voltando no que eu tava falando para vocês da Elaine Orives. E ela falou assim: gente, eu preciso sustentar meus filhos. Eu preciso ficar rica. Eu quero ficar rica, ela falou. E aí ela foi trabalhando até ela ficar milionária. E ela falou: e tem um detalhezinho aqui da minha vida que eu coloquei lá na última gaveta. Mas vai chegar uma hora que eu vou abrir essa gaveta e vou resolver. Você tem alguma coisa em alguma gaveta para resolver? Já abriu essa gaveta? Fez como eu? Abriu? Eu abri e estou resolvendo. Quando eu tiver terminado de resolver, eu conto aqui, porque eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas que ainda não abriram esta gaveta, tá? Então, abram esta gaveta como eu abri. Enfrentem as suas sombras e supere. Você vai ver que cada vez que você vai enfrentando, ela vai ficando menor. Porque o medo, ele é mentiroso, gente. O medo nos engana, ele nos sabota. Ele faz a gente procrastinar. O medo faz você ficar estacionado em lugares que você não quer mais. Só que tá confortável, tá cômodo, não tá doendo. Sair do lugar dói, incomoda. Sair da zona de conforto incomoda, mas saia. Da zona de conforto não tem crescimento. Gente, eu reprogramei tanto a minha mente que nesses últimos 6 anos da minha vida, eu emagreci 23 quilos. Às vezes as pessoas falam: Jaque, o que você fez? Eu fiz todas as técnicas que eu aprendi nos cursos que eu fiz. Porque eu aprendi que não adianta só eu fazer pelos outros, como eu fiz a minha vida inteira, vendo só o que é bom em primeiro lugar para os outros. É errado. É primeiro você, depois os outros. Não estou ensinando ninguém a ser egoísta. Tanto que quando vocês começarem a olhar para vocês, vocês vão se sentir egoísta. Porque eu tive medo de ser egoísta. Né? E até hoje eu treino a minha mente. Eu falo assim: um pouco para mim e um pouco para o outro. Um pouco para mim e um pouco para o outro. Tá? Isso tá alimentando a minha alma todos os dias e me ensinando que eu também posso. Você sabia que quando você se anula, você não faz algo por você, é porque você acha que você não merece? E eu tinha essa crença lá da infância, que eu já fiz lives aqui falando para vocês. E tudo que é crença, ela fica entrincheirada aqui, ó, na célula. Vocês sabiam disso? Já ouviu falar no estudo da epigenética? Tudo que você fala tem frequência energética. O teu átomo, a tua célula, ela tem energia. Quando você verbaliza, a tua célula escuta e reproduz aquela verdade, instala na tua célula. No teu corpo. Onde estão as memórias emocionais? Em todo o corpo. Porque cada partezinha do seu corpo, Deus colocou uma emoção. Vocês sabiam disso? Cada partezinha. Se você tiver com dor na mão direita,
que significa mão na medicina chinesa, na medicina germânica? É coisas que você faz. Você pega, ó, você segura. Se for a mão direita, lateralidade direita, tem a ver com coisas do dia a dia e relacionamentos com pessoas do sexo masculino. Mão esquerda, lateralidade esquerda, divide você no meio certinho. Esquerdo, pessoas do sexo feminino. Se você tá com dor na mão direita, que dificuldade você está tendo de fazer algo em relação a alguém do sexo masculino? Será que tem alguém te pressionando a não fazer algo que você quer fazer, que você quer pegar, que você quer construir? É pai, é marido, é filho, é chefe, é alguém do sexo masculino. E é algo do dia a dia que você não está conseguindo fazer. Tudo primeiro é mental, emocional, para depois ser físico. Tá? Se você for lá no médico, já tiver uma doença instalada na tua mão, né, uma tendinite, alguma coisa na tua mão, uma inflamação, é porque essa dor emocional, ela já vem se arrastando há muito tempo, você não percebia, porque o corpo físico é o último corpo, a gente chama de corpo na área emocional, o último corpo a ser afetado. Se afetou o teu físico, já afetou todos os outros. É por isso, gente, que é tão importante fazer terapia. E se comportar de acordo com o que o terapeuta te falar. Porque tudo que ele te falar vai ser associado àquilo que você precisa trabalhar para não desenvolver uma patologia física. Tá? Então, assim, todas essas coisas que a gente está conversando aqui leva para a vida. Começa a praticar. Seja a sua inspiração. Confie. Tenha fé. Ontem uma pessoa falou isso pra mim, eu fui raciocinar, né? Muitas vezes a gente fala, eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Mas a fé sem obras está morta. Bingo. Se você sabe o que tem que fazer para mudar a sua vida e não faz, a tua fé é morta. Gente, foi um bingo assim, sabe? Tá. Eu falei, gente, eu tenho que pôr em prática, continuar pondo em prática tudo aquilo que eu aprendi. Porque eu só vou provar que eu tenho fé se eu pôr em prática, se eu for lá e fizer. Que decisão você precisa fazer na sua vida, mas você tá com medo do novo? Porque o novo é o desconhecido. Lembra da história do rei que eu já contei aqui? O rei levava para sua sala todos os presos que iam ser mortos, decapitados. Do lado dele tinha uma porta de ferro. E ela rangia quando abria. E ele pôs uma grande cortina com desenhos de pessoas decapitadas, pescoço, sangue. Então, os presos já iam ali para aquela sala aterrorizados, com muito medo, pânico, né? Que hoje fala da síndrome do pânico. E aí, quando o rei perguntava, você prefere a guilhotina ou você prefere passar por essa porta? Se você passar por essa porta e continuar vivo, você está livre. Muitos preferiam ser decapitados pela guilhotina. Por quê? Já era conhecida a guilhotina, né? Aí teve um que falou assim, Senhor rei, eu posso ver o que tem atrás daquela porta? Ele falou, pode. Se você conseguir passar por ela, você está livre. Quando ele abriu a porta, gente, e saiu, o sol irradiou, igual tá irradiando aqui no meu rosto, ó. Irradiou e ele viu um campo verde. Era um campo, gente, até me arrepiou. Porque quantas coisas você não fez por medo? Quantas oportunidades você deixou passar na sua vida por medo? Por quê? Porque era um novo. Vai, gente, enfrente o novo, faz que nem eu. Vai com dor de barriga, vai passando mal, vai com o coração acelerando, mas vai. Por isso que eu coloquei a frase do ano, só vai. 2026 só vai. Gente, me acompanha, porque aqui eu vou passar muito conteúdo para vocês. E não é só conteúdo não, gente, são vivências, tá? São coisas que eu superei. E não tenha medo da crítica, tá? As pessoas vão te criticar.
Mas deixa eu explicar uma coisinha para vocês sobre a crítica. Quando alguém te critica, ela não está falando sobre você. Ela está falando sobre ela. Porque cada um de nós é o espelho do outro. E cada um vai falar de acordo com o que está na sua consciência. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele ouviu, ele interpretou na sua infância até os 3 anos de idade. Se ele era criticado, se ele era julgado, qual que é o código mental que está lá dentro? Tudo a pessoa vai criticar. Tudo a pessoa vai reclamar. E aí ela vai reclamar de você. Olha que ridículo, olha o que a Jaqueline tá fazendo, olha que bobeira. Gente, a felicidade tá nas coisas mais simples da vida. Eu me considero uma pessoa extremamente milionária por ter você aqui agora, ó. É uma das minhas maiores riquezas ter você aqui me ouvindo, prestando atenção, acreditando no que eu faço. Gente, eu sou rica de coisas que o dinheiro não compra. Então você pegar uma florzinha e conversar com ela, você ver um cachorrinho, brincar com ele, um gatinho, deixa as pessoas falar, ai, como é boba. Ai, é inocente, olha só como é inocente. Não, inocente é o que ela tá pensando de você, né? Mas todos nós temos inteligência, você é muito inteligente também. Acredite na sua inteligência, na sua sabedoria. Não se cobre se às vezes você faz as coisas e erra. Quando a gente erra, a gente está aprendendo a como não fazer. Thomas Edison, ao criar a lâmpada, ele errou mais de 1000 vezes, né? Foi 10.000, nem lembro mais. E ele não desistiu até conseguir. Ele nunca considerou como erro. Ele sempre disse que a cada vez que ele errava, era um aprendizado novo. Ele aprendia como não fazer. Gente, isso é incrível, fala sério. Ele aprendia como não fazer. Aí ele desenvolvia um novo modo de fazer. Então, é isso. Olha, Yara, Bianca, seu Osmar, muito feliz de ter vocês aqui. Então, comece a olhar para dentro. Olha, a Ju falando aqui, Ju, que lindo, Ju. A Ju falou, enxerguei tantas coisas depois da minha gravidez, vivia no automático, só trabalhando, e agora contemplo até uma folhinha com meu filho. É verdade. Gente, eu saio pra fazer caminhada, eu vejo o sol e eu filmo. Eu sei que tem gente que fala que eu sou boba, acha que eu sou inocente demais, mas eu aprendi uma coisa na Bíblia, seja inocente como a pomba e cautelosa como a serpente. Se eu confiar em alguém é porque aquela pessoa é de confiança. E eu ensino vocês no consultório como confiar nas pessoas, não é, gente? Não é, Ju? Você que já veio aqui, não é verdade? Né? Então, tem como você confiar. Tem um jeitinho de confiar e como confiar mais. Em quem você deve confiar mais? Em quem você não deve? Que você tem que estacionar ali. Então, eu ensino isso no meu consultório. Mas a gente tem que ser uma pessoa leve, né? Uma pessoa assim que viva. E a maioria das pessoas não estão vivendo. Elas estão robotizadas. Mas todo mundo que quiser... Oi, Ronilson, tudo bem? Mas todo mundo que quiser melhorar, vai melhorar. Gente, usa esse conteúdo aqui. Esse conteúdo tá ajudando vocês? Eu espero que sim, tá? Porque o objetivo de todos os recadinhos que eu deixo aqui é poder ajudar vocês. É poder dar um pouco do meu amor, tanto do meu trabalho, como o amor ao próximo, tá, gente? Então, vá pro palco da vida. Oi, Ju, que lindo! A Ju falou, sou grata demais à sua vida, eu e minha família. Ô, Ju, muito obrigada. Vocês sabem que vocês me dão gás também. Um dia uma paciente, ela tava até aqui agora. Ai, não sei se eu posso falar o nome dela, mas eu vou falar, Bianca. Ela fez muitos tratamentos comigo. E um dia ela falou assim, de manhãzinha ela me mandou uma mensagem assim. Eu não vou lembrar as palavras, tá, Bianca? Mas eu lembro assim, o teor, o que despertou na minha alma. Ela falou, Jaque,
você ajuda muitas pessoas, mas eu imagino que às vezes você também precisa ser ajudada, né? Você precisa de um incentivo. Então, passei aqui para te desejar um excelente dia, abençoado. Ela falou do jeitinho dela. Aquilo tocou no meu coração, tão gostoso. Eu falei, puxa, que delícia saber que eu sou lembrada. Então, assim, eu valorizo os meus bons dias, viu? Tem pessoas que me dão bom dia todos os dias. Às vezes eu dou boa tarde ou boa noite, mas eu gosto de responder a todas as pessoas que me procuram. Aqui a Bianca tá aqui, né, Bianca? Não foi? Você lembra o que você escreveu? Porque eu fiz um grupo no WhatsApp pra mim, que só tem eu nesse grupo. E lá eu coloquei todas as mensagens pessoais que os clientes me mandam. Eu printo e mando pra lá. Se é áudio, eu envio pra lá, ponho a data que enviou, porque de vez em quando eu vou lá ouvir. Aquele dia que a minha energia emocional tá mais baixa, eu gosto de ouvir de novo. Porque isso me motiva. Então procurem motivos para estar bem. Porque nós somos um campo de energia. E se essa energia estiver abaixo de 200 Hz, você começa a ter dificuldade. Obrigada, Bianca. Lembra assim, gatona. Ai, mas nós somos lindas e maravilhosas. Meninos, é para vocês se sentirem assim também. Lindos, maravilhosos, gostosos, deslumbrantes, incríveis. Você sabe por quê? Porque a vida, o mundo, a família, os amigos, tudo isso é o palco da sua vida. Você é o ator dela. Onde que você tá na tua história? Você tá sentado na plateia, assistindo aqui a vida de todo mundo? Oi, Simone. Ou você está no palco, vivendo a sua vida? Eu fiz essa pergunta para mim no ano passado. Falei, o quê, Jaqueline? Sai daí da plateia. Você fica muito feliz vendo todo mundo feliz? Oi, tia Yara maravilhosa. Nós estivemos juntos, né? Amo você, lindona. Amo todos vocês aqui. Eu tinha uma dificuldade de dizer eu te amo. Eu dizia eu te amo só pra minha mãe, porque eu achava que era falsidade. E hoje eu entendo que não é. Então, se você ainda entende que é falsidade, comece a treinar o eu te amo. O eu te amo é tão extenso. Eu achava que para dizer eu te amo, tinha que conhecer a pessoa há muito tempo, ter uma profundidade muito com ela. E nós podemos amar tudo que nós temos. Ó, eu amo aqui essa mesa, porque ela tá me apoiando. Essa cadeira, porque eu tô sentada nela. Ah, tem utilidade, né? Não, não ame só que você tem utilidade. Pessoas não são utilidade. Pessoas são especiais. Hoje, que a minha mãe não pode fazer as coisas que ela fazia, que eu levantava às 6 horas da manhã com um cafezinho quentinho dela. E ela até me chamava de manhã. Que eu tenho sono pesado, depois que eu durmo pode acontecer um terremoto que eu não acordo. De tão bom que é o meu sono. Obrigada, Yara. Também te amo. E hoje ela não faz mais o café pra mim. Sou eu que faço pra ela. Tantas coisas que nós fazíamos juntas e hoje a gente não faz mais. Mas eu não amava minha mãe pela utilidade dela. Eu sempre a amei pela pessoa que ela é. E a amo e vou amá-la por toda a minha vida, independente dela estar aqui fisicamente como nós, que ela ainda está, graças a Deus, ou não. Que a gente sabe que a nossa essência nunca morre. Cada um vai entender de um jeito, né? Quando as pessoas morrem, a Bíblia fala que sai o espírito e ele volta a Deus que o deu. Cada religião ensina de uma maneira. Alguns ensinam que é uma centelha de vida, que volta para Deus. Outros dizem que é um anjo, que é um espírito, que é uma alma. Cada um vai entender de um jeito. Eu respeito todas as vertentes. A gente não sabe realmente qual é a real. Deus é quem sabe. Eu sempre falo isso. A gente sabe o que foi nos apresentado. Mas Deus já disse que tem muitas coisas ainda pra gente aprender, que ele ainda não revelou. Tá na Bíblia? É bíblico isso. Então é por isso que eu falo que tem muita coisa que a gente não sabe. Por isso que eu abri a minha mente para ter muitos conhecimentos. Porque isso vai te ajudar a direcionar tudo aquilo. Então, se você estiver sentada na arquibancada da tua vida, sai daí, tá? Vai pra
Vai pro palco. Vai com medo. Vai com vergonha. Porque quando você vai pro palco da vida, você se expõe. As pessoas te enxergam mais. E lembra que a crítica diz respeito a quem está falando e não a você. A pessoa vai te criticar baseado no que ela conhece. Ela vai focar em você. Agora é muito importante você ter algo em mente. Se você está fazendo o que é certo, é correto, não está se prejudicando, nem prejudicando ninguém, você pode continuar fazendo o que você estiver fazendo. Agora, se estiver prejudicando você, outros, aí você tem que reavaliar e seguir um outro jeito, um outro caminho, tá? Então, tenha coragem de ir. Mudanças doem, mas elas te ensinam, elas te modificam e elas te põem pra frente, tá? Só continua na sua vida. Não dê desculpas mais para não conseguir seus sonhos. Não fique mais procrastinando, deixando para amanhã. Eu já assisti alguns programas sobre fim de vida. A doutora Ana Cláudia Arantes, eu tive o prazer de trabalhar com ela e de conhecê-la. Hoje, ela é uma das pioneiras nessa área. E eu me arrependo muito de quando ela me convidou para trabalhar junto com ela. Lá no consultório dela, não me lembro mais se foi em Brooklyn, mas era lá em São Paulo. Quando eu fui no consultório dela, ela falou, Jaque, tá vendo aquela sala ali? Tá fechada, tá vazia. Até me arrepio em falar, gente. Vem trabalhar comigo. E na época, por várias crenças limitantes, eu não quis ir. E eu me arrependi, viu? Mas tudo tem a hora certa, como diz meu pai. Na época eu não estava preparada, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? E aí eu não fui. E hoje ela é uma das maiores pioneiras nesse campo de fim de vida, né? Ela trabalha com as pessoas no final da vida. E eu vi um comentário dela falando que o que as pessoas se arrependem no final da vida? Elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. Então faça. O que é que você ainda não fez, que não é errado e que vai te ajudar a dar um passo à frente de evolução na sua vida e que você tá deixando para depois? Vai com medo mesmo. Vai com o coração acelerado. Um dia eu fui numa situação da minha vida, a pessoa que tava comigo falou, Jaque, como seu coração tá acelerado. Ué, tava quase voando, mas eu tava lá, firme e forte. Então façam, vão. Você tá com medo de enfrentar um concurso em frente, você tá com medo de dirigir, vá. Você tá com medo de um relacionamento novo, vá. Você tá com medo de comprar o seu terreno e construir sua casa, vá. Você tá com medo de ter um filho? Tenha teu filho. Enfrente o medo. Enfrente o novo. Você é sua inspiração. Paula, vou usar muito essa garrafinha, viu? Muito mesmo. Porque ela tem um significado importantíssimo para mim, para todas as pessoas que você der de presente. Eu sei que você me considera especial. E eu vou receber e agradecer não só essa garrafinha, mas o seu gesto. E você que está me assistindo, às vezes as coisas novas estão vindo na sua vida e você fala assim, não é para mim não. Sabe o que você está dizendo quando você fala isso? Eu não mereço. Tem uma pessoa melhor do que eu que merece isso. Mentira. É uma mentira do seu inconsciente, é um sabotador. Inconsciente, te impedindo você de ser feliz. Então, seja feliz. Não permita que sabotadores te impeçam de ser feliz. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Agora, gente, vou fazer minha atividade física, por isso que eu estou de camiseta. Vou fazer minha caminhada. Beijos.